Boa noite. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui. Deixa o pessoal entrar. Amém? Boa noite, irmã Leia. Deus abençoe, tá? Opa! Diácono Ailton. O Índio Cozinheiro. Opa! Pastor Raul, Deus abençoe no seu trabalho. Desculpem o atraso, mas é porque tive um probleminha técnico aqui na internet. Irmã Sandra, Pastor Alexandre, Deus abençoe vocês. Marcos, Marcinha, Deus abençoe, tá? Boa noite para vocês. Me perdoe pelo atraso. Novamente eu digo que foi um problema técnico aqui, mas agora nós já vamos começar. Amém, queridos? Devido ao pastor Raul estar de trabalho hoje, né, no plantão dele, ele me incumbiu de estar hoje substituindo. E nós vamos estar falando hoje sobre um assunto bem peculiar em relação ao povo de Deus. Como vocês viram, puderam observar, a nossa chamada de hoje, o nosso assunto de hoje, a abordagem, ele vai ser feito em cima de um tema que nós precisamos estar todos os dias refletindo sobre ele. E o tema é: a sua piedade tem limite? Entenda que é uma pergunta, e essa pergunta ela precisa ser feita de maneira dupla. Nós precisamos fazer um comparativo com dinâmica e uma coisa que nós precisamos pensar. Se nós perguntarmos isso em relação ao Senhor, nós já sabemos a resposta. Mas e se essa pergunta for para mim e para você? A sua piedade tem limite? O texto que nós escolhemos para poder falar sobre este assunto está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. E eu quero ler com vocês. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse texto aqui, como referência, poderia ter sido outro, sim, poderia. Mas os dois temas passados que o pastor Raul abordou, falando sobre os papéis do marido, os papéis da esposa, relacionado ao seio familiar. Aí aqui agora eu quero fazer uma contextualização deste tema, se a sua piedade tem limite, com os temas passados. Porque uma coisa nós precisamos aprender e ver com o nosso Deus, diariamente. O texto lido aqui vai nos mostrar que nisso está o amor. E o amor não é o nosso amor. Não é a forma que eu amo, que você ama. Não é da forma que eu enxergo, que você enxerga. Nós precisamos aprender a amar como Jesus nos amou, como Deus amou o mundo. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer algo que é extraordinário.
Eu quase coloquei esse tema, junto ao pastor Raul, esse versículo, para abordar o tema. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor, o amor genuíno, o amor que transforma, o amor que muda a história, esse é o tema que nós precisamos abordar ele com mais profundidade. E a proposta que eu tenho para você hoje é justamente isso. Quando nós deixamos ser envolvidos pela obra, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus fluir no nosso coração, nós passamos por uma transformação genuína. O versículo que eu acabei de ler, que é 1 João 4,10, ele tem em si uma informação que também já tratamos em outros assuntos, outros estudos, que fala sobre que enviar o seu Filho, ou seja, Deus enviou Jesus para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o que é propiciação? A propiciação nada mais é do que justificação. Jesus nos justifica, ou seja, ele tirou de nós a culpa, removendo a culpa que estava em nós e colocando sobre ele. Não há limites para o amor de Deus. E nós precisamos aprender isso. Jesus nos amou primeiro. Antes de nós o amarmos, ele já estava nos amando. Então, quando começamos a entrar aqui, por exemplo, na carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai falar exatamente sobre isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é algo que nós precisamos estar assim. Às vezes eu me constranjo porque eu fico muito triste comigo mesmo. Porque nós, como seres humanos, nós pecamos muito, nós erramos muito. Basta alguém te contrariar um pouco, uma leve contrariação, e a gente fica irado. Já imaginou se Deus fosse limitado como nós somos? Já imaginou se Deus nos tratasse como nós tratamos o nosso próximo? Já imaginou como é que seria se Deus fosse limitado no amor como nós somos? Aí eu amo quem me trata bem. Eu gosto de quem gosta de mim. É fácil isso. Então, quando o tema proposto é a sua piedade tem limite? É uma pergunta que nós precisamos estar fazendo a nós e fazer um paradoxo com o amor de Cristo, com a piedade de Cristo. Se nós ainda no pecado ele já nos amou, como seria se ele fosse limitado como nós? E é isso que nós precisamos no dia a dia, no caminhar diário da jornada da vida. Você no seu trabalho, você passa por perseguições. Quem nunca passou por perseguição no trabalho? Quem? É da vida, é do cotidiano humano. Quem nunca passou por perseguição na escola? Quem nunca sofreu um bullying na escola? Agora é bullying, né? Antigamente era só brincadeira. Então, quem nunca passou por uma situação constrangedora e teve que conviver com isso? Imagina Deus nos tratando da mesma forma que nós tratamos um ao outro. Como seria esse relacionamento? E é preciso que a gente vá muito além disto, porque se Deus ele nos ama de forma incondicional, se Deus nos ama de maneira assim, extraordinária, a ponto de entregar o seu próprio filho, nós precisamos conhecer este amor. Nós precisamos entender que, para que eu possa ir além das minhas capacidades, eu preciso me entregar a este amor. Aí o amor me encontra. E eu encontro o verdadeiro amor.
No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus diz assim, olha, os sãos, os que não têm doença, eles não necessitam de médico. Mas os que estão doentes, estes sim. E Jesus diz assim, olha, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É importante a gente entender o nosso papel nessa terra. O nosso papel no reino em relação ao nosso chamado aqui na terra. Se eu não aprender a ter piedade, o que é o sentimento de piedade? O sentimento de piedade, ele traz em nosso coração um amor de Deus. Não é dó das pessoas. Ter piedade não é ter dó de abandono, de dó de menosprezar. Não. A piedade ela está ligada diretamente a um sentimento muito forte no amor. E como é que alguém alcança a piedade, aprende a ser piedoso? Amando. E por vezes nós temos grandes problemas dentro da nossa casa. Eu não sou diferente de você, eu também tenho. Então, por vezes, o nosso campo minado é dentro do lar. É um marido que não tem compreensão com você, no caso da esposa. É uma esposa que não tem compreensão com você, no caso do marido. É um filho que não tem um filho, é uma filha que não tem compreensão com você. Você não tem compreensão com seu filho, com sua filha. Então, é algo que a gente precisa estar lidando todos os dias com um contraditório. Com alguém que discorda de você, com alguém que não entende ao seu vocabulário. E isso faz parte de uma jornada cristã, de uma conduta cristã, muito importante da gente aprender. Aprender com Cristo, com o Evangelho genuíno. Aprender com aquele que primeiro nos amou incondicionalmente. Então, se eu quero ter um sentimento transformado, se eu quero ter algo dentro de mim que muda a história, nós precisamos vivenciar isto de uma forma um pouco mais objetiva, de uma forma um pouco mais presente no nosso dia a dia. Por exemplo, o apóstolo, não vou falar o apóstolo não, errei, tá? É porque está escrito apóstolo ali, está errado aqui. Quando você lê o livro de Atos, logo no princípio dele, você vai se deparar com uma história fantástica. E aqui entra um exemplo de piedade. Mas um exemplo de piedade de transformação. Um exemplo de piedade de quem amou, que foi encontrado e se deixou ser levado pelo amor. Atos 3,12 já havia acontecido um milagre um pouco antes. Pedro e João estavam passando na porta do templo, na porta chamada Formosa, e ali havia um homem paralítico pedindo esmola. Quando o coração de alguém, nós vimos, a gente assiste isso hoje durante a nossa vida, até hoje. Pelos semáforos, pelas ruas, pessoas que batem na sua porta, pedindo alguma coisa. E gente com um coração piedoso, com um coração cheio de amor, o que a gente quer fazer? A gente quer abençoar esta pessoa. E estamos cumprindo o evangelho assim. Estamos encerrando, né? Aliás, acabamos de encerrar a carta de Tiago e nós aprendemos que a nossa fé ela tem que ser acompanhada de obras. Então, se alguém está pedindo uma comida, é nosso papel oferecer esta comida, uma roupa, é nosso papel. Se nós temos que oferecer isso com amor. Não é com ingratidão ou com soberba ou até mesmo com repúdio. Não. Aí eu vou ajudar porque eu tenho que ajudar. Não, faça isso com amor.
Mas na ocasião que eu estou citando aqui, Pedro olhou nos olhos daquele paralítico e disse assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Eles poderiam se negar, já que eu não tenho nada, eu não tenho valor financeiro. Eles poderiam simplesmente ignorar aquele pedinte. Ou então providenciar uma moeda ou algo para ele. Mas não. O que ele fez? O que eles fizeram? Com a fé genuína, com um amor genuíno, eles ofereceram o que eles tinham. Levanta e anda. E o que eles tinham? O melhor. Então, quando Atos capítulo 3, versículo 12, eu vou ler. Quando Pedro viu isto, ou seja, o povo estava atônito, diz assim: quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disso? Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro e João tiveram tamanha piedade daquele homem, sentado à porta do templo, que ao oferecer o seu melhor, que era o poder de Deus, ali então ocorreu um milagre. Então houve cura, houve transformação. O que leva o homem é uma pergunta que às vezes eu faço para mim e eu faço para algumas pessoas. O que leva o homem a se importar com o próximo? Eu estou aqui com minha aliança nas minhas mãos. Casado, graças a Deus, há 20 anos. E é um símbolo da minha união com a minha esposa Marta. Então eu carrego comigo para onde eu vou. Estou, se tirar, inclusive tem uma marca aqui no dedo. A marca fica certinha aqui. Mas nós precisamos carregar esta marca no coração. Nós precisamos amar, ter uma aliança com o próximo, com os irmãos, com o ser humano, como uma aliança de casamento. Esta aliança precisa ser com Deus. E nós vamos, quando se tem essa marca no coração, nós não conseguimos ser indiferentes ao mal do próximo. Nos comove, nos constrange. E se você tem agido de forma limitada, se você tem agido de forma ainda supérflua dentro do Evangelho, eu faço um convite a você. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O salmista, quando escreveu isso, ele já estava experimentando o amor verdadeiro, genuíno. Ele já estava sabendo dali em que o próprio Espírito de Deus já estava colocando no coração dele algo que é fantástico, é maravilhoso. É experimentar Deus. Existe um hino que eu amo muito, que fala que aquele que entrou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. É forte, é extraordinário você conhecer o Santo dos Santos. E é real. Quem entra não quer sair. Não sabe viver em outro lugar. E nós estamos assistindo um momento, parece repetitivo, redundante, mas nós precisamos falar sobre isso. Nós estamos vivendo um momento de isolamento, de indecisão, de dúvidas. Mas se tem uma coisa que nós não podemos ter dúvida, é sobre o domínio que Deus tem sobre nós. Os governantes estão indecisos sobre a reabertura, se fecha de novo, se faz ou não faz lockdown, se fecha a cidade toda, ou se reabre tudo de uma vez. Ninguém tem mais, não sabe para onde vai. Então nós, que cremos no milagre,
Nós que aprendemos que a piedade, o amor de Deus não tem limite, nós precisamos mostrar este amor, ter esta piedade para com os demais também. E mostrar isto principalmente àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que ouvem falar. Tem muitas pessoas que tiveram experiências ruins com o ser humano, o homem. E desistiram da caminhada por causa da interferência humana, a decepção do homem. E por não ter uma condição máxima de perdão, nós não temos essa condição, o ser humano ainda não é dotado disso, como Jesus Cristo foi dotado. Mas nós precisamos aprender a buscar isso. E é na praticidade, é no dia a dia, é na jornada diária que nós precisamos conhecer os nossos limites. E não é conhecer para estacionar, é para romper, é para ir além. Por vezes a gente pede a Deus, Deus, me dá paciência. Deus, transforma o meu coração. Me dá mais domínio próprio, me dá mansidão. A gente ora, eu já orei muito assim e continuo orando a Deus. E Deus nos permite viver durante os dias as experiências para adquirir exatamente a nossa petição. Então, se tem alguém que te persegue, se tem alguém que lhe fala mal, ame, perdoe, tenha misericórdia dessa pessoa. O exercício pastoral, ele é difícil. É muito difícil. Se eu não aprender com o próprio Jesus Cristo, se eu não tiver a palavra de Deus guardada no meu coração, eu não consigo perdoar aquela pessoa que fala mal de mim, que me critica. E é interessante você pensar nisso, porque muitas pessoas elas me criticam com outros, mas não falam comigo. Aí eu preciso exercer a piedade. Porque qual a razão de alguém não discordar de mim e não poder falar comigo? Não há razão para não falar. Nós precisamos ser abertos a isso. Mas da mesma forma que você quer piedade, da mesma forma que você quer misericórdia, você também precisa exercer essa misericórdia em prol do outro. Eu quero ser compreendido, então eu preciso compreender o outro. Então essa limitação que muitas vezes nós temos nos impede de amar o ser humano, o nosso próximo, como ele precisa ser amado. Muitas ocasiões nós vamos nos deparar, por exemplo, dentro da Bíblia, existe um versículo muito conhecido de João 11:35. É um versículo pequeno e diz apenas: Jesus chorou. Chorou por quê? Qual é o contexto que estava ali ocasionado? Seu amigo havia falecido. As irmãs deste seu amigo estavam ali em prantos, encontraram ele. Jesus chegou num velório onde era muita tristeza. E Jesus se compadeceu. Ele foi piedoso para com aquelas pessoas. Então ele chorou também. E nós não podemos pensar ou mesmo se apropriar de sentimentos alheios, porque a dor ela não se mede. Nós não medimos dor, nós não temos condição de julgar as pessoas pelo sofrimento que ela tem, ou pela alegria. Tem gente que mexe muito no emocional das pessoas. E há pessoas que o emocional já é muito frágil, fragilíssimo. Então não há como medir o sofrimento de alguém. Jesus chega no meio de um velório, de um amigo seu, vendo as irmãs e os demais companheiros, vizinhos chorando em pranto, ele não suportou e chorou também. Então o nosso sentimento, ele precisa ser também tratado. Nós não precisamos de esconder o que sentimos.
Hoje eu estou nervoso, hoje eu estou chateado, hoje eu estou triste. Eu sou ser humano. Então nós precisamos entender que se a sua piedade não tem limite, ou se ela é limitada, nós precisamos aprender a lidar com isso. Se ela é limitada, o quanto ela é limitada? Vamos fazer um quadro comparativo com a palavra, com o ensinamento de Jesus Cristo para nós. Ame, e é um mandamento, tá? Não é uma sugestão, não. Ame o teu próximo, como eu amei a igreja. Esse exercício de amar, nós precisamos fazê-lo várias vezes durante o dia. É importante a gente entender isso. Porque, da mesma sorte que Jesus foi movido de uma profunda compaixão dentro daquelas pessoas que perderam ali o seu ente querido, será que nós vamos ter que perder alguém para chorar por ele também? Não é muito melhor nós termos essa condição agora, enquanto vivos e em vida, amar e perdoar? Por que esperar a morte chegar para depois se arrepender? Então, a nossa piedade ela tem que ser exercida o hoje, o agora. E isso nós temos que estar em mente diariamente. A misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. E isso faz com que a gente possa dar graças ao nosso Deus todos os dias. Porque o fôlego dele, o sopro de vida, está em nós. Lucas 23, 24 nos dá um exemplo muito especial daquilo que Jesus nos ensina como padrão para viver nessa terra. Jesus estava ali pregado numa cruz, já havia passado pelo calvário do flagelo dos açoites, ele já havia andado toda a distância com aquela cruz pesada nas costas, haja vista que suas costas já estavam também todas dilaceradas, abertas pelas chicotadas que ele recebeu, com a coroa de espinho na testa sangrando, mas ele olha para aquele povo e ora ao Pai pedindo perdão a eles. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Olha para você ver que sentido Jesus nos dá, que sentido Jesus nos orienta, nos coloca a andar. Pedir misericórdia por aquele que estava crucificando. E nós, por muito, muito, muito menos, não queremos nem saber daquele que fala mal do nosso nome. Nem tocou em nós. E algumas pessoas ainda, de forma clássica, quer colocar sobre alguém culpa. Quer colocar sobre alguém culpa. Culpa de quê? Dos seus próprios erros. E fala que está tocando na unção. Não, queridos, nós temos que ter discernimento. Qual é o limite da nossa piedade? Será que o Senhor nos chamou para amar apenas aqueles que nos amam? Será que é isso que a Bíblia ensina? Ame aquele que te ama? Ou é exatamente o contrário? É preciso amar justamente quem é mais digno de misericórdia. Jesus nos ensina sobre isso. Na parábola do servo devedor. Então, quem é mais digno de misericórdia? Aquele que te persegue mais ou aquele que está sempre do seu lado te elogiando e te ajudando? Então, quando nós precisamos do amor de Deus, a gente recorre a Ele. A gente pede misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Senhor, muda a vida do meu marido. Senhor, muda a vida da minha esposa. Senhor, muda a história da minha filha, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. A gente ora. Mas e o exercício desta oração? E o exercício, a praticidade dele, como é?
Então, este é o ponto principal que nós precisamos estar atentos na nossa caminhada cristã. A piedade, a sua piedade, tem limites? Será que você tem feito acepção de pessoas? Será que você tem, na sua caminhada, na sua jornada cristã, no seu dia a dia da igreja, você faz acepção de pessoas? Porque quem faz acepção de pessoas, se você faz, você ainda não entendeu o chamado de Jesus Cristo. Se você ainda faz acepção de pessoas, é um claro indicativo de que você ainda não está no caminho. E quando a gente fala de acepção de pessoas, queridos, é acepção mesmo, é escolher. Eu quero andar só com fulano, ciclano eu não quero perto de mim. Nós temos que aprender com Cristo essa forma de receber a informação. Eu preciso aprender a amar mais. É fato isso. Eu preciso conhecer mais a jornada da vida, precisa me oferecer, na verdade ela já me oferece, eu que preciso enxergar isso, as oportunidades que estão diante de nós. Essa pandemia, eu não tenho a menor dúvida de que é um momento ímpar na vida da igreja. É um momento de exercer piedade, de exercer amor. É um momento claro de nós colocarmos na prática a verdadeira religião, como diz Tiago. E a verdadeira religião, na descrição que Tiago coloca, a piedade ela está no centro. Por quê? Porque ninguém que ama, ou seja, se você não ama, a própria carta de João é interessante porque aqui vai falar sobre o amor. O amor aqui nessa carta ele é impregnado. Fala-se sobre o amor de Deus. E sem o amor de Deus, nós não conseguimos nada. Sem essa transformação diária, e entenda, queridos, entenda que não é você estudar teologia, não é você ir para o seminário ou para a faculdade, eu não estou falando disso, eu estou falando de vida diária com Deus. É de adquirir conhecimento através do Espírito Santo, conhecendo as Escrituras. É você comer a Escritura, beber da Escritura, literalmente como se fosse comida e bebida. É fazer da sua vida um propósito de conhecer mais a Deus, para que o Deus eterno venha exaltar você. Eu fico muito triste quando chegam as informações a nós de irmãos e irmãs que já caminharam conosco e que hoje estão frios na fé. Isso me entristece muito. De homens, de mulheres, de casais, de famílias que abandonaram a jornada cristã. E se você, eu já tive a oportunidade, e eu tento por vezes ajudar outras pessoas, se você for conversar com essas pessoas, a resposta é muito parecida. Eu desanimei. Eu desisti. Aí você pergunta, desistiu por quê? O que te fez desanimar? Alguns nem sabem informar o que fez para desanimar. Outros é porque olharam para o homem. Porque vão falar de mim. Porque pastor, você me abandonou. Você esqueceu de mim. Queridos, é tão interessante a vida que, como eu disse, o ministério pastoral, ele é muito árduo, porque é muita cobrança. É muita cobrança. E muitas vezes nós somos esquecidos e deixados de lado
mas não somos deixados para ser cobrados. Somos deixados para o cantinho. Tem gente que acha que eu não preciso de nada, que pastor não precisa de ajuda. A pastora Vanessa, se não me falha a memória, entrou aí também, daqui a gurinha mesmo. A vida pastoral, ela é uma vida, por muitas vezes, uma vida isolada. Você não tem a quem recorrer. E nem por isso eu vou desistir da minha caminhada. Assim como eu não condeno um pastor ou uma pastora que desiste da caminhada, porque é difícil. Porque você tem que se utilizar da piedade constantemente. É preciso usar deste amor, colocá-lo na prática todos os dias. E isso não é fácil. Não é fácil você lidar com pessoas que querem ser compreendidas, mas não querem compreender o próximo. E aí entra o mistério de Jesus Cristo, junto com o seu ministério de reconciliação. Como pode alguém amar de forma incondicional o seu próximo? Humano, não consegue. Humanamente, não existe essa forma. É somente através do amor de Deus. É preciso entender isso. É a pastora Vanice. É preciso que nós tenhamos sempre em mente esse ponto principal da nossa vida. Se eu sou muito limitado, principalmente na prática do amor e do perdão, se eu não consigo me desvencilhar do passado, significa que eu não vivo um presente com Deus. O meu presente ainda está falho. Eu conheço pessoas, muito próximas, inclusive algumas de mim, que são pessoas que, fatos que aconteceram 30, 40, 50 anos, mas está gravado no coração a mágoa. Então, por que não consegue se libertar desta mágoa? Porque não exercita o amor. Queridos, nós temos que entender que o amor, como nós conhecemos, ele não é um sentimento. Nós precisamos entender que o amor, ele é uma decisão. Eu decidi amar. E é através dessa decisão que o amor vem entrar no meu coração. É fato isso. Agora, uma vez que eu decidi e não pratico, nada adiantou. O fato de eu não conseguir caminhar no campo da piedade, no campo do amor, do perdão, do olhar caridoso, é fato que eu não vou dar conta de chegar lá na frente. Eu vou parar pelo caminho. É muito triste, eu vou voltar a repetir aqui, é muito triste quando você vê uma família abandonando gradativamente a obra do Senhor. Vou te dar um exemplo. Como isso acontece? Primeira pessoa, ou a família, no caso, vamos pegar aí o sacerdote, vamos colocar a responsabilidade nele. Ele começa a faltar da escola dominical. Daí a pouco ele começa a intercalar, se ele for na escola dominical, ele já não vai no culto à noite mais. Daí a pouco, o culto da semana, ele já começa a não ir mais de jeito nenhum. Daí a pouco ele está indo na igreja 2, 3 vezes por mês. Daí a pouco ele está uma vez por mês. Daí a pouco ele já não volta mais. Então, a frieza espiritual, ela entra na nossa vida de uma forma sutil. Nós já falamos tantas vezes, o pastor Raul já falou, o adultério não entra na vida da pessoa da noite para o dia, não. Primeiro houve um olhar, enamorou-se. E o pecado faz isso conosco.
Para fazer o quê? Para tirar de nós a essência. Para tirar do nosso olhar o olhar de piedade. Para tirar do meu coração o verdadeiro sentimento, aquilo que verdadeiramente importa, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois disso, amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa fantástica. É a lei do reino. A lei do reino, olha, é interessante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso. Nós temos que caminhar sempre com um propósito debaixo de um propósito que é não desistir. É ir, caminhar, andar. Aonde? Na direção de Cristo. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Não espere em outra pessoa, espere no Senhor. Para ter um olhar de piedade, para ter um sentimento, para ter uma vida dessa forma, para romper com os limites, é preciso conhecer mais Deus e muito mais. E conhecê-lo de que maneira? Sempre vou dizer isso, através da sua palavra. Queridos, o manual é esse. Não tem jeito. É aqui. É através da palavra de Deus, somente através da palavra de Deus, é que se cresce. Cresce na graça, cresce no conhecimento, cresce no poder, na ousadia, e por aí vai. Muitas vezes a gente vê pessoas pregando com eloquência na televisão, no YouTube, ou então ou nós vamos visitar uma igreja, ou essa pessoa é convidada para poder trazer uma ministração da palavra para nós, no nosso ambiente, e a gente fica maravilhado, meu Deus, que poder é esse, que forma bonita, mas o pastor fulano de tal prega demais, a pastora fulana de tal é do céu. Não, não é do céu, é da terra. Anda nessa terra. Come arroz com feijão como nós comemos. A diferença é o preço que se paga. E aí entra uma segunda etapa que eu quero chamar a atenção de você aqui agora. Se nós precisamos, para tudo, nós precisamos do Senhor, João 15:5 vai nos falar sobre isso no final do versículo, sem mim nada podeis fazer, e nós precisamos tudo mesmo através de Jesus Cristo. Veja bem uma coisa, queridos. Sem Ele eu não consigo ter piedade. Então, ou seja, a minha piedade ela é absolutamente limitada. E se eu já sou limitado por natureza, porque a minha natureza é pecaminosa, e se eu abrir mão disso? Aí acabou. Então, se eu não quero ficar fora do reino, eu também preciso aprender a amar mais para que eu consiga arrebanhar mais pessoas. E aí agora é onde eu quero colocar um foco, uma lupa em cima de um assunto para você pensar. Se você está tendo uma vida transformada, mesmo em meio às dificuldades, você está sendo fiel, lutando para ser fiel, porque é uma luta. Ser fiel não é fácil, queridos. É uma luta, é um preço para se pagar todos os dias a fidelidade. Somos testados e provados em tudo. Mas é aquele que perseverar. É aquele que chegar lá no final. É que vai receber a coroa da vitória. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, é fantástico você entender a proposta de Deus para nós, a proposta de Jesus para nós. Mas o versículo 21, ele fala de um prêmio. Então, se nós conseguirmos romper com as barreiras que nós criamos, que a nossa natureza cria, se nós conseguirmos romper com este mal que habita em nós, e não pararmos e não desistirmos, há uma recompensa no fim dessa história. O grande problema
é que nós, sem o olhar de Cristo, nós enxergamos muito pouco. Somos míopes, por demais, até cegos. Então, é através de Jesus, é através da condição transcendente de Cristo, ou seja, Ele é Deus, nós não. Então, é através do olhar dele, é através do amor dele, é através da palavra dele, é que nós vamos vencer. É tomar posse dessas verdades em nós, para que nós possamos superar os dias maus. E os dias maus parecem longos demais, muito, muito, muito longos. Existem dias na nossa história que a gente não gostaria, como Jó disse. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Queridos, é tão difícil certos dias que a gente quer deitar na cama, já levanta querendo deitar. Você fala assim, não quero nem abrir o olho hoje, mas já acordou. E esses dias costumam ser tão longos que o dia passa se arrastando e quando chega a noite você deita e não dorme. Porque angústia, amargura na alma. E nós não podemos permanecer assim. Se você tem sido muito limitado ao ver, ao caminhar na obra, eu te dou um conselho de amigo agora. Conheça mais Jesus Cristo. Ao invés de você ficar dando ouvidos à situação, ao invés de você estar dando ouvido a músicas mundanas, por exemplo, queridos, queridas, aplique o seu coração naquilo que traz louvor a Deus. Paulo ensina aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, que nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que traz louvor. Que nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que traz esperança. Então, aquilo que não te traz esperança, deleta. Aquilo que não traz louvor ao Senhor, não participe. Fique de fora. Porque se você participar de algo que não tem louvor ao nome do Senhor Jesus, você se contamina. E aí depois vai colocar a culpa na igreja. Aí ninguém me ajudou, ninguém me deu a mão. Não é isso, querido. Eu estou dizendo aqui para você é que os dias maus, Jesus não mentiu para nós. Ele disse que nós sofreríamos aflições. Mas ele também disse para que nós pudéssemos ter bom ânimo. Ele deu o exemplo. Ele venceu. E ele fez uma promessa para nós, que não nos deixaria órfão. E ele cumpriu esta promessa, enviou o Espírito Santo. E fez uma outra promessa ainda, que ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E o fim ainda não chegou. Então significa que ele está conosco. Então a fidelidade dele não depende da nossa. Mas a nossa fidelidade nos leva mais perto dele. A nossa fidelidade nos coloca numa condição, num patamar melhor. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que fala sobre a videira, que nós precisamos estar ligados, entrelaçados na videira, porque se você sair da videira, se você for cortado, é cortado para quê? Para ser lançado ao fogo. Mas se nós continuarmos ligados da videira, ainda que ele corte algo da nossa vida, porque é isso que nós temos que entender, queridos. Da nossa parte, o nosso sacrifício, quando ele propôs a nós, olha, você quer me seguir? E eu falei, eu quero. Ele disse, assim como ele disse para os apóstolos, vale para nós. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. É sacrifício diário. Por isso que a nossa piedade, ela precisa, o nosso amor, o nosso olhar, ele precisa ser transformado. Paulo nos ensina que o nosso corpo será transformado em glória, porque a corrupção não habita no reino.
E nós vivemos numa terra corrupta. Nós vivemos numa sociedade corrupta. Então nós precisamos aprender a ser transformados. E temos que estar dispostos a isso. Do contrário, nós não vamos chegar aonde queremos tanto chegar. E aí entra, para eu finalizar, e já fazer as considerações finais, um versículo da palavra do Senhor, que é algo que a gente precisa entender a profundidade disso. Que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pensa comigo. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. São misericórdias que não têm fim. Por quê? Porque Ele é fiel. Então, aplique na sua vida. Faça como Paulo ensina ao povo de Roma, no capítulo 12 de Romanos. Tenha a sua mente transformada pela palavra. É preciso que você entenda isso. Olha, quando o mal vier aqui na sua mente, presta atenção nisso, queridos. Porque o mal, ele primeiro vem aqui na mente. Se você não repreender e guardar bem a palavra de Deus na sua mente, este mal vai descer até o seu coração. E ele vai brotar. E ele vai germinar. E a Bíblia fala o quê? Se de tudo que nós devemos guardar, guardamos o quê? Nosso coração. Pensamentos vão e vêm na nossa mente. Mas para se tornar sentimento, nós temos que guardar isso no coração. Então não guarde sentimentos ruins. Perdoe. Se você não consegue perdoar, peça ao Senhor. Mas chore para aprender isto. Se arrependa profundamente dos sentimentos que te atrapalham. Porque para conhecer um amor sem limites, é preciso se entregar também sem limites. Para viver um amor sem limites, é preciso romper com barreiras. Quebre essas barreiras. Quebre os paradigmas da história. Queridos, nós somos a igreja. Hoje podemos estar, você está na sua casa e eu na minha, mas nós estamos adorando a Deus. Este é um momento de adoração, este é um momento de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos utilizando de todas as ferramentas para poder exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aproveite este momento para que você possa crescer na graça e também no conhecimento. Entenda isso, que é um momento de crescimento. É um momento que nós estamos tirando, que o Senhor está nos permitindo crescer. Crescer na fé, crescer na autoridade, crescer no conhecimento e também na piedade. Crescer no amor. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo toque no seu coração de maneira genuína. Que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. E, queridos, o melhor de Deus é Ele. Tá? O melhor de Deus é o Espírito dele. O melhor de Deus é a palavra dele. Então aprenda a amar, que junto com o amor vem outros sentimentos maravilhosos. Amém? E eu quero orar com você agora, finalizando a nossa live de hoje, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu te agradeço, eu te exalto, ó Pai, por cada pessoa que participou comigo neste momento, por aqueles que não puderam participar, meu Deus, mas que de alguma maneira estavam com um sentimento, ó Deus, de alegria, de buscar mais no Senhor. Pai querido, que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural a cada um e que nós possamos, ó Deus, entender que as limitações são nossas, porque o Senhor não tem limite. E nós queremos aprender com o Senhor. Então nos ensina a amar de uma forma ilimitada.
nos ensina a perdoar de uma forma ilimitada, mas também nos ensina, meu Deus, a ser fiel ao Senhor de forma ilimitada, porque o justo vive pela fé. O justo anda não pelo que vê, mas pelo que crê. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica na paz.